A independência do Brasil é uma das mais belas páginas da nossa história, retratada quase sempre através daquela imagem de Dom Pedro I, às margens do riacho Ipiranga, gritando independência ou morte. Mas, gente, para ficar a pátria livre, como diz a letra do hino da independência, muita gente morreu pelo Brasil. Foi o caso de centenas de vaqueiros e roceiros do Piauí. A Batalha do Genipapo é o tema de hoje do programa De Lá Pra Cá. E a Santa Cruz mandou 4 avisos, que nós chegasse amanhã bem cedo. E a Santa Cruz mandou 4 avisos, que nós chegasse amanhã bem cedo. Que nós sabemos a hora que nós sai, meu Deus, mas não sabemos a hora que nós chega. Brava gente brasileira, longe vá, temor servil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. A brava gente brasileira que morreu pela independência do Brasil está enterrada aqui no campo do Genipapo. A guerra foi muito mais sangrenta do que se diz. E a frase independência ou morte, aqui no Piauí, tem um sentido muito mais real. O historiador Antônio Fonseca Neto, professor da Universidade Federal do Piauí, é autor do livro Genipapo, um riacho irrigado com sangue da esperança. Professor, de quem é esse sangue e que esperança é essa? Sangue de sertanejos, que derramaram esse sangue para construir liberdade, projetos de liberdade, sentidos de liberdade aqui nesse campo. Nós estamos aqui no Monumento dos Heróis do Genipapo. É verdade que nessa batalha morreram 400 pessoas? Os estudos têm a aproximação de mais ou menos 200 a 300. Alguns afirmam que teria chegado a 400 pessoas. Aqui não morreram os chefes, não morreram as lideranças militares, nem de um lado nem de outro. Morreram pessoas muito simples nesse enfrentamento. Aquilo que foi lembrado, a brava gente brasileira, no significado mais real do independência ou morte, aliás, proclamado no outro contexto. Esse aqui é um contexto real em que isso se deu. Laurentino Gomes é um querido colega jornalista, um grande jornalista e um grande escritor, autor de 2 livros que fizeram e fazem muito sucesso. 1808, sobre os 200 anos da chegada da família real ao Brasil, e mais recentemente o livro 1822. Tudo bem? Tudo bem, Selma? Tudo em paz? Tudo bem. Nesse livro, o Laurentino tem um capítulo exatamente sobre a Batalha do Genipapo. E aí ele vai ajudar a gente a explicar que batalha é essa. Esse é um dos episódios mais surpreendentes da história da independência do Brasil, porque sempre se disse que a independência teria sido um processo pacífico, negociado entre o Dom João VI e o seu filho Dom Pedro, o futuro Dom Pedro I, que tinha ficado aqui no Brasil. Quando, na verdade, isso não aconteceu, ou seja, claro que pai e filho tiveram uma correspondência muito intensa naquela altura, mas muita gente morreu nas roças, nos mares, nos rios, nas praias, no sertão, defendendo a independência do Brasil. A minha estimativa é que morreram cerca de 5.000 pessoas no total.
dos episódios mais simbólicos, mais emblemáticos, é a Batalha do Genipapo. É o maior confronto armado da Guerra da Independência. Ocorreu no dia 13 de março de 1823, nas margens do rio Genipapo, que fica a 80 quilômetros de Teresinas, entre um grupo de brasileiros constituído basicamente por vereadores, juízes, homens, velhos, crianças, pessoas sem nenhum treinamento militar, mas imbuído de um patriotismo ali muito forte, lutando pela independência do Brasil, e uma bem treinada tropa de linha portuguesa, comandada pelo general João José Fidié. Fidié veio a mando do reino, já Dom João VI de volta a Portugal, para cumprir uma política das cortes de Lisboa, Ele veio governador das armas do Piauí, um homem muito prestigiado já então, lutara na resistência a Bonaparte. Então veio com a missão militar e política de preservar essa região no interesse do Reino de Portugal. Ele chega ao Piauí em agosto de 1822, somente um mês depois aconteceria o episódio do Ipiranga. Bernardo Aurélio e seu irmão Caio são os autores de um projeto sobre a Batalha do Genipapo, que aconteceu em Piauí, perto daqui de Teresina. Bernardo, você é historiador e quando você escreveu essa história em quadrinhos, que fatos da história da Batalha do Genipapo você escolheu? Nossa, a gente tentou, por ser uma obra, um quadrinho, um romance, eu queria fazer uma literatura histórica, né? E eu queria fazer um romance também. Então precisava pontuar todo o processo. Mas os fatos mesmo, a gente tem as três principais datas do Estado, né, que é a adesão de Parnaíba à independência, logo depois a adesão de Oeiras e a Batalha do Genipapo mesmo, né, que é o 19 de outubro, o 24 de janeiro e o 13 de março. Dom Pedro I fez o 7 de setembro de 1822 lá em São Paulo. O que acontecia no Piauí nesse momento? O Piauí, nesse momento, ele tinha a sua junta, né, a sua junta governativa, e era um estado muito próximo ao Maranhão. Né? O Piauí era um grande celeiro, que tinha um gado enorme, uma produção de gado enorme. Então, o Piauí abastecia o Brasil de gado. Então, era uma província importante. Né? E era muito ligada ao Maranhão, que era onde tinha uma estrutura política muito forte. E haviam aqui pessoas ligadas a movimentos revolucionários, pessoas que eram panfletários, né? Pessoas que produziam pólvora ainda, que tinham essa intenção de independência, de liberdade. Né? Mas até aí, então, essas pessoas não tinham se manifestado de uma forma muito presente, né? Muito forte, porque a independência não era algo que se estivesse forte, muito presente no Piauí nesse momento. Só logo depois do 7 de setembro, que a notícia chegou rápido aqui, exatamente por esses caminhos de currais, de cavalos e gado, e havia uma comunicação muito ligeira entre norte, nordeste e sul do estado. Então se soube muito rápido do 7 de setembro. E logo depois, já no dia 19 de outubro, né, um período relativamente curto dentro desse processo, desse momento, né, se aderiu em Parnaíba, né, à independência. O Piauí daquele tempo era uma província do Império Nascente, era uma província da América Portuguesa, entre o estado do Maranhão, o estado colonial do Maranhão antigo, e o estado do Brasil, uma terra de transição. Mas tinha um fenômeno novo ali, que era uma atividade muito intensa de subversão disseminada pela maçonaria.
Então, a maçonaria funcionou na independência como se fosse um proto-partido político. Ou seja, não tinha partido político no Brasil. Então, como é que aglutinava esses esforços e fazia com que aquelas ideias que estavam vindo da Europa, de liberdade civil, de direitos de imprensa e coisa assim, chegasse a esse fundão do Brasil, lá no Piauí? Um lugar analfabeto, muito simples e isolado. Pela igreja, que era uma instituição que realmente aglutinava esses esforços, os padres eram muito bem informados a respeito do que estava acontecendo, a Revolução Francesa, a independência dos Estados Unidos, e também pela maçonaria. Eram duas pessoas ligadas à maçonaria, o juiz João Cândido e o coronel Simplício. O coronel Simplício era um dos homens mais ricos do Brasil, ele tinha 1.200 escravos, abatia 40 mil bois por ano, tinha uma frota de 5 navios particulares que distribuíam essa carne na Europa, nos Estados Unidos. Essas duas figuras proclamam a independência na Vila de Parnaíba. O que o Fidjié faz? Esse sujeito muito disciplinado, né? Ele tinha que manter a ordem em favor dos portugueses. Ele sai de Oeiras com uma tropa e cruza 660 quilômetros de sertão a pé, sob um sol inclemente, sem água, sem munição, sem suprimentos adequados. Nesse momento que ele sai de Oeiras, que era a sede do governo da província, sai. Quando ele sai levando um grande número de soldados, Oeiras fica desguarnecida, fica despreparada. Então, o que se tornaria o futuro governador do Piauí, que é o Manuel de Souza Martins, faz um golpe no dia 24 de janeiro e adere. Isso, Fidjié, lá no norte do estado já. Aí lá vai o pobre do Fidjié de volta com a sua tropa de soldados, mais 660 quilômetros de sertão, para restabelecer a ordem em Oeiras. Mas aí aconteceu uma novidade, ou seja, um grupo de cearenses se infiltra no sertão do Piauí, encontra os moradores da cidade de Campo Maior, que era um município importante, bem no centro do Piauí, e eles decidem resistir, barrar a marcha do Fidjié de Parnaíba para Oeiras.